Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é: o novo teto de gastos está ficando pior ainda. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental para a gente estar nessa guerra comunicativa contra a austeridade e o novo teto de gastos, por exemplo. Sem você, não seria possível continuar com o nosso trabalho. Agradeço muito a você que contribui a partir do Pix ou do Apoia-se. Note, o tema do vídeo de hoje é mais um vídeo sobre o novo teto de gastos, né? Eu estava brincando hoje, falando com minha companheira Mirella, que eu estou me sentindo, sabe aquele evangélico que fica no terminal de ônibus gritando que Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando e ninguém escuta? Eu estou me sentindo um pouco assim, né? Porque, assim, desde o final do ano passado, eu venho fazendo vários vídeos sobre austeridade, sobre política econômica, sobre novo teto de gastos. Eu parei hoje para contar, seja como tema central, seja como tema secundário, um dos temas centrais, já tem 11 vídeos no canal sobre teto de gastos. Tá ligado? Tipo, é isso. E agora é mais um, né, gente? Veja, antes de entrar propriamente no tema, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu lancei um vídeo no canal, o novo teto de gastos e a impotência do marxismo brasileiro, em que eu falo da incapacidade dos marxistas, dos comunistas, campo político no qual eu me insiro, sou comunista, em pautar o debate e o enfrentamento. Então, aqui não tem só uma crítica ao governo Lula, ao presidente Lula, ao ministro Haddad. É um vício muito ruim do trotskismo, na hora de fazer a crítica, criticar só os pelegos, os liberais de esquerda, os reformistas, pela desgraça. Não, tudo bem, eu acho que a gente tem que fazer a crítica mesmo, é isso que eu estou fazendo aqui. Mas a gente tem que fazer também uma autocrítica sobre o que é que a gente está conseguindo mobilizar. Hoje, eu falo hoje, né, como se vocês estivessem vendo a data. Enfim, estou gravando esse vídeo na madrugada, né, de quarta para quinta. Hoje eu divulguei nas minhas redes sociais uma foto, por exemplo. Pode até colocar aqui a foto, Maxwell, por favor. Eu divulguei uma foto de uma palestra que eu dei em 2016 no auditório da Unicap para mais de 500 jovens debatendo como o novo teto de gastos ia ameaçar o futuro deles. Na luta contra o teto de gastos do Michel Temer, teve debate em universidade, teve debate em escola pública, teve debate em sindicato, teve mobilização, teve ocupação em escola, teve ocupação em universidade. Eu mesmo participei de vários debates como palestrante contra o novo teto de gastos. E agora não tem nada, né? Teve a marcha para Brasília, em 2016, aquela batalha campal que gerou uma famosa foto em que os deputados estão tomando champanhe comemorando que aprovaram o teto de gastos e a gente tomando bomba da polícia na rua, e agora não tem nada. Dito isso, veja o que foi que aconteceu. O presidente Lula tinha até agosto para apresentar um novo projeto de política fiscal. O governo poderia ter aproveitado os primeiros 6 meses de governo para fazer políticas populares, para aumentar sua popularidade, para se fortalecer, envolver a sociedade nesse debate, chamar as universidades públicas, as entidades científicas, a Igreja Católica, os sindicatos, os movimentos sociais, os governadores, para tentar formar um grande consenso, um grande debate nacional sobre que política fiscal, que modelo de política fiscal a gente vai ter no Brasil. Que estrutura de política fiscal. O governo preferiu usar os primeiros 6 meses do mandato, tendo o novo teto de gastos como grande agenda. Ninguém consegue explicar e entender por quê. Ninguém. Não dialogou com ninguém. O projeto de novo teto de gastos do Haddad saiu do Ministério da Fazenda, só teve consulta, contato direto com Roberto Campos Neto, ele mesmo, Campos Neto, com agentes do mercado privado, e foi direto para o colo do Arthur Lira. E aí o projeto já chegou no Congresso muito rebaixado. Muito ruim. E aí está acontecendo o óbvio, né, gente? O que todo mundo esperava, né? O projeto está piorando muito nas mãos do Congresso, né? Nas mãos do Arthur Lira. Mais uma vez, a gente vai ler aqui o texto do Antônio Martins, do Outras Palavras, que é um site muito bom, estou sempre recomendando aqui nos vídeos do canal. O Outras Palavras e a revista Ópera são os sites que eu mais leio, assim, são muito bons. E aí, veja, vamos pegar aqui, né?
O Antônio Martins, inclusive, escreve muito bem, né? Cria cuervos e te sacaram los ojos. Crie corvos e eles te comem os olhos, basicamente, né? Alerta com sabedoria um ditado espanhol. Ao apresentar 30 de março, ou seja, no pós-carnaval, quando começa o ano de verdade no Brasil, enfim, uma proposta de arcabouço fiscal que limita o investimento público e fecha principal caminho para iniciar a reconstrução do país, o Ministério da Fazenda abriu uma caixa de horrores, sentindo-se fortalecido pelo fato do governo renunciar aos recursos que viabilizariam uma agenda de mudanças dos setores. A oligarquia financeira e a maioria fisiológica do Congresso animaram-se a exigir mais. O resultado foi o texto que o relator do tema na Câmara, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, conhecido pelas relações com o bolsonarismo, anunciou que apresentará como substituto ao PLP 93/2023, expressão legal do arcabouço. A votação pode ocorrer já na próxima semana. Foi aprovada a urgência da votação, gente, e a votação vai acontecer nos próximos dias. Aí o Antônio recorda um pouco qual era a lógica da proposta do Haddad, né? Que tipo, é isso, veja, o Haddad ele poderia ter apresentado um texto de política fiscal sem a lógica da austeridade, e é claro que o Congresso ia querer impor isso. E aí a negociação, eu já falei isso inclusive em vários vídeos do canal. Meu irmão, quando você vai vender um carro, uma bicicleta, um celular usado, o que é que você faz? Se você quer, por exemplo, você vai vender um celular seu que está usado. Se você quer pegar R$200 no celular, você não chega para o comprador oferecendo 200. Você chega oferecendo 250, 300. Sabendo que ele vai puxar para baixo, você negocia, vai para lá, vai para cá, para você no final sair com os 200 ou mais próximo disso. O governo poderia ter apresentado um texto muito mais avançado e está negociando para baixo. A proposta em si do governo já era horrível, pavorosa. O Congresso está puxando para baixo, tá piorando. Então veja, a proposta original de Haddad, vale recordar, sustentava-se sobre um dos mitos essenciais da ideologia neoliberal, a de que os estados só podem gastar o quanto arrecadam. E além, impunha diversas trancas às despesas públicas, de modo que crescessem sempre abaixo do aumento da receita tributária. A versão de Cajado reforça o ferrolho de 3 maneiras complementares. Então veja, esse ponto é essencial. O Cajado, com ordens do Arthur Lira, representando os interesses das diversas frações da burguesia, não é que ele impôs uma nova lógica no projeto, no Congresso. Ele reforçou, aprofundou a lógica que já estava inscrita no projeto, como veio do governo Lula. Entende? Esse ponto é essencial. Quando a gente fala assim, o Congresso está piorando o projeto, está piorando, mas ele não está colocando uma nova lógica, ele está aprofundando uma lógica que já estava ali, que é horrível. Vamos lá. Primeiro, coloca sobre o arcabouço 3 tipos de despesa até então não incluídas. Os recursos necessários para pagar o piso salarial das enfermeiras, os destinados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e os eventuais aumentos de capital das empresas públicas. Veja, gente. Sabe o piso da enfermagem, que acabou de ser aprovado o fundo para pagamento, entrou no teto de gastos. Entrou no teto de gastos. Sabe o Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, entrou no teto de gastos. Então, saúde e educação, em setores fundamentais, o piso da enfermagem, que tem mais de 2 milhões de trabalhadoras espalhadas pelo Brasil, e o Fundeb, entraram no teto de gastos. Isso por si só é gravíssimo, porque isso vai deteriorar, piorar e muito a situação da saúde e da educação no Brasil nos próximos anos. Como o arcabouço impede uma elevação do orçamento geral, terão de ser comprimidas as demais despesas, como ciência, tecnologia e assistência social. Por exemplo,
serão protegidos apenas o salário mínimo e o Bolsa Família. Veja, segundo ponto que piorou. Segundo, ficam ainda mais gravemente limitados os gastos públicos classificados pela contabilidade ortodoxa como investimentos. Construção ou aquisição de tecnologia, por exemplo. É construção de hospital, construção de escola, construção de universidade, de escola técnica e por aí vai. Na proposta original, com a arrecadação de impostos superasse as despesas num período maior do que o previsto pela lei, a diferença poderia ser canalizada para esse tipo de gasto. Agora nem isso. Em vez de financiar novas obras, ao menos 30% da economia terá que ser esterilizada no pagamento de juros aos credores da dívida pública. A proposta original do Haddad dizia o seguinte: se a arrecadação do governo for muito boa, se o governo conseguir cumprir todas as metas de superávit primário, todas as metas fiscais, uma parte do que foi arrecadado nesse resultado ótimo poderia ser destinado para um fundo de investimentos. O relatório do Cláudio Cajado coloca que não. Ao menos 30% vai para pagar juros e serviço da dívida pública. Então, ou seja, aumenta a função do Estado como uma fonte de riqueza para os bilionários, pagando juros e serviços da dívida, e reduz o papel do investimento público para criar saúde, educação, cultura, lazer, esporte, infraestrutura, proteção do meio ambiente, assistência social e tudo isso. Aí, continuando. Por fim, inclusive isso aqui eu acho que é o mais grave, viu? Por fim, o relator, escolhido a dedo pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, impõe um conjunto de punições ao Executivo, caso as metas não sejam alcançadas. Nesse caso, serão adicionados gatilhos sucessivos que bloquearão a criação de novas funções no serviço público, a criação de auxílios aos desfavorecidos, concessão de incentivos fiscais e até mesmo a realização de concursos públicos ou correção das perdas salariais do funcionalismo. Ou seja, gente, o que é que foi aprovado? Uma espécie de punição em que não bateu as metas do teto de gastos em um ano, aí não pode aumentar o auxílio, não pode fazer um bocado de coisa, não bateu pelo segundo ano seguido, meu irmão, não pode fazer concurso público, não pode ter aumento salarial, não pode dar reajuste do Bolsa Família e por aí vai. E aí, imagine que, por exemplo, o governo não bata as metas de superávit primário, de zerar déficit, de superávit de 1% e tal. Se o governo não bater a meta, vamos imaginar, por 3 anos seguidos, vamos imaginar que em 2023, 2024, 2025, o governo não consegue bater as metas que estão escritas no novo teto de gastos. Sabe o que isso significa? Isso significa que não vai ter reajuste de salário, isso significa que não vai ter reajuste de Bolsa Família, que não vai ter concurso público, sabe, que não vai ter reajuste de bolsas para estudantes. Vai paralisar a máquina pública. Vai paralisar a máquina pública. Então, veja, quando o novo teto de gastos foi aprovado, inclusive, o argumento da galera é que, é melhor que o de Temer, porque ele garante que, no mínimo, vai ter um crescimento da despesa de 0,6% ao ano, acima da inflação. Então, no mínimo, todo ano a despesa pública vai crescer 0,6% acima da inflação. E, com o teto de gastos do Temer, a despesa pública ficava congelada, ela só crescia repondo a inflação, o que significa que ela ficava congelada na prática. Pois bem, acaba que isso vai ser aprovado, na prática, o teto de gastos novo pode ser pior que o de Temer, porque o teto de gastos do Temer permitia exceções à regra, como a gente viu durante a pandemia, que o teto de gastos foi furado a rodo para pagar o auxílio emergencial, para despejar dinheiro no sistema bancário de crédito e por aí vai. Esse novo teto de gastos ele não permite exceções à regra. Se ele não permite exceções à regra e o governo não consegue cumprir as metas fiscais, no final a gente vai ter um regime mais duro, mais restritivo, mais violento do que o do Michel Temer. Entendeu?
a gravidade disso. Aí eu pergunto a vocês, o cenário internacional permite achar que a economia brasileira vai bombar de crescimento e de arrecadação nos próximos anos? Não. A economia global está crescendo? Não. Existe, por exemplo, o que existia no começo dos anos 2000, a China crescendo 14%, 15% ao ano com a demanda gigantesca pelos produtos que o Brasil produz? Não. A tendência, inclusive, é de recessão da economia global. Você olha para os dados da economia brasileira, existe a expectativa de que a economia brasileira vai dar um salto de crescimento? Não. 70 milhões de pessoas estão endividadas, você junta desemprego e informalidade, tem mais de 50 milhões de pessoas sem emprego fixo, carteira assinada, o investimento privado é o menor da história, o investimento público é o menor da história, a indústria brasileira é cada vez mais deprimida, etc, etc, etc. Então não existe nada que leve a crer que o Brasil vai ter nos próximos anos uma explosão de crescimento econômico, consequentemente com um boom de arrecadação, que permita achar que o governo Lula vai conseguir cumprir todas as metas fiscais do teto de gastos. E aí pior, querem colocar como não cumprir a meta do teto de gastos ser crime de responsabilidade. Então o Lula pode sofrer impeachment, que ele vai cumprir as metas do projeto que seu governo está mandando. O novo teto de gastos é mais duro que a lei de responsabilidade fiscal do FHC. E aí tem outra coisa mais grave, viu, gente? É preciso que vocês entendam isso desde já. Nota, essa notícia aqui é de abril. Governo enviará a PEC no segundo semestre para mudar piso de gastos em saúde e educação. Prestem bem atenção com isso. Existe na Constituição brasileira mínimos... Vou até abrir a tela para explicar isso. Existe na Constituição brasileira mínimos obrigatórios com saúde e com educação. O teto de gastos do Michel Temer não revogou isso, suspendeu a vigência. Com a PEC da transição, na prática, o teto de gastos do Temer caiu, se formou um hiato temporal entre a aprovação da PEC de transição do governo Lula, que na prática revogou o teto de gastos do Michel Temer, e a aprovação do novo regime fiscal, que o prazo era até agosto para apresentar o projeto. Então voltou a valer os mínimos constitucionais de saúde e educação. O percentual é esse aqui, ó. Os gastos de saúde deverão ser, ao menos, no mínimo, 15% da receita corrente líquida, e os de educação, 18% da receita em impostos. Qual é a malícia aqui, gente? Veja. Esses mínimos constitucionais são calculados na base de 100%. Ou seja, 100% da arrecadação brasileira, você vai tirar esses percentuais, que tem que ser o mínimo para a saúde e para a educação. Beleza? Imagine isso aqui. Os mínimos constitucionais para a saúde e para a educação são calculados tendo como uma base 100% da arrecadação do Estado brasileiro. O novo teto de gastos impõe que você só pode gastar até 70% do que foi arrecadado no ano anterior. Então, a base de cálculos dos gastos públicos em todas as outras áreas vai ser 70% do que foi arrecadado no ano anterior, para cultura, para lazer, para esporte, para meio ambiente, para assistência social, para a população indígena, para a política antirracista, para a política para as mulheres, para a política para a população LGBT. Tudo isso aqui vai ser calculado à base de 70% do que foi arrecadado no ano anterior. Só que saúde e educação vai ser calculada à base de 100%. O que é que isso significa? Significa que as despesas com saúde e educação vão crescer mais rápido do que todas as demais despesas. Entende? Isso vai comprimir o que sobra do orçamento
para ciência e tecnologia, para assistência social, para infraestrutura, para segurança, para habitação, para meio ambiente, etc, etc. Porque os gastos com saúde e educação vão crescer uma base de 100% do orçamento e os gastos com as demais áreas vão crescer numa base de 70%. Isso vai fazer com que o governo Lula, se quiser cumprir o novo teto de gastos apresentado, formulado pelo governo Lula, ele vai ter que atacar os mínimos constitucionais para a saúde e para a educação. Vocês entendem a gravidade disso? Porque senão, se ele deixar como está, as despesas com saúde e educação vão comprimir todo o resto. Vão comprimir todo o resto. E vão inclusive, dificultar ainda mais o cumprimento das metas do novo teto. Então, veja, gente, do jeito que está sendo aprovado, isso vai obrigar o governo Lula a enviar uma PEC para mudar os mínimos constitucionais para a saúde e a educação, reduzindo o seu valor. O governo Lula já anunciou a possibilidade de mudar os mínimos constitucionais de saúde e educação e, ao invés do que está hoje vigente, apresentar uma proposta de correção a partir do PIB per capita. Isso é uma malícia para reduzir o valor. O Davi De Castro, que é economista, ele fez um estudo mostrando que se, ao invés dos mínimos constitucionais para a saúde e para a educação, que estão vigentes desde a Constituição de 88, tivesse sido aplicado o PIB per capita, o critério de aumento de acordo com o crescimento do PIB per capita, isso teria tirado 40% de todo o investimento em saúde e educação que foram feitos nos últimos anos. Percebe? E aí, gente, veja, eu estou gravando esse vídeo, é dia 18 de março de 2023, madrugada, por causa da zoada na rua. Eu vou aqui fazer uma previsão. Se o teto de gastos for aprovado como está no Congresso, sabe o que vai acontecer? Daqui para final do ano, o governo Lula vai estar apresentando uma PEC para mudar os mínimos constitucionais para a saúde e para a educação, para retirar dinheiro da saúde e da educação, e vai usar o argumento, que em parte é verdadeiro, de que se não reduzir o orçamento para a saúde e para a educação, o governo Lula pode não cumprir as metas do teto de gastos, que ele mesmo formulou, e sofrer o impeachment. Porque o crime de responsabilidade vai estar dado. Isso vai acontecer. Se o teto de gastos for aprovado como está hoje, daqui para o final do ano, teremos uma situação de chantagem em que vai ser colocado para a gente, classe trabalhadora, para as esquerdas, vocês aceitam reduzir o dinheiro para a saúde e para a educação, ou vocês querem que o governo não cumpra as metas do novo teto de gastos, cometa crime de responsabilidade e esteja sujeito ao impeachment? Esse é o nível de tragédia que a gente está vivendo. Estou gravando esse vídeo de madrugada, e aí vou terminar aqui com um desabafo. Eu estou gravando esse vídeo de madrugada, dentre outras coisas, porque hoje eu passei um dia muito ansioso, passei um dia muito triste, porque eu estou vendo um projeto que é fundamental no futuro do Brasil, que vai piorar a perspectiva de futuro do país, um projeto que vai dizer qual vai ser o tamanho e a formatação do Estado brasileiro, da capacidade de fazer políticas públicas nos próximos anos, e ter uma paz de cemitério. Você entra no site das organizações de esquerda, dos sindicatos, das entidades estudantis, dos movimentos sociais, não tem nada debatendo o tema. Não tem protesto de rua, não tem mobilização, não tem debate, não tem nada. É um bagulho desesperador, de verdade, assim. Hoje, quando minha companheira chegou do trabalho, eu mandei alguns áudios para ela falando quanto eu estava ansioso, quanto eu estava desesperado, porque esse grau de inércia, desmobilização. Vamos acompanhar
Vamos ver como é que vai terminar esse novo teto de gastos. Como é que esse negócio vai sair do Congresso Nacional. O que indica é que não vai ser algo bom, infelizmente. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.